tema do dia de hoje, Humberto Ferreira, jornalista do 00, vamos falar sobre a saída oficial de Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, rescindiu contrato com a equipa dos Dragões. Vamos falar um bocadinho sobre este legado de Sérgio Conceição, mas começando pela parte de qual é que é para ti a grande conquista de Sérgio Conceição à frente do Futebol Clube do Porto? Eu acho que a grande conquista de Sérgio Conceição à frente do Futebol Clube do Porto é logo a época de estreia. A época 17-18 é uma época muito importante na história do Futebol Clube do Porto e é, eu diria, quase do senso comum de toda a gente lembrar-se daquela apresentação de Sérgio Conceição a dizer que vinha não só para aprender, mas vinha também para ensinar. E essa foi uma temporada onde ele, de forma indireta, não só pela sua conquista, mas por tudo o que significou essa época, ensinou muito aos portistas e ao Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é campeão na época 17-18, com o fair play financeiro instaurado no clube. A única contratação, se bem te recordas, foi o Vaná, o guarda-redes do Feirense. E é uma época em que o Futebol Clube do Porto consegue resgatar uma série de jogadores que estão emprestados, já à cabeça Marega, Ricardo Pereira, dois jogadores que foram muito importantes nessa equipa portista, uma dupla quase improvável do ataque com o Abubakar e com o Marega e depois também com o Tiquinho Soares, em que o Futebol Clube do Porto é campeão e consegue evitar um penta do Benfica, que podia ser algo que pairava muito no ar, uma época que fica marcada por essa conquista, ainda por cima os Dragões saltam para a frente do campeonato depois do gol de Herrera no Estádio da Luz, portanto eu acho que esse cartão de apresentação de Sérgio Conceição é algo que o cataloga como, para mim, a grande conquista que ele teve no Futebol Clube do Porto. E pelo lado contrário, qual é que achas que foi para ti o maior pecado de Sérgio Conceição nos Dragões? Eu acho que o maior pecado, se calhar é até um bocadinho contrassenso, foi ter prolongado tanto tempo a sua ligação no Futebol Clube do Porto, que fez com que esta última época ficasse assombrada por uma série de pesadelos que Sérgio Conceição foi construído ao longo dos 7 anos. Ele foi ameaçando várias vezes que saía, mas foi sempre prolongando e renovando sucessivamente o seu contrato. Sim, mas essas ameaças eram muito centradas, foram centradas em dois fatores, uma não só na questão da arbitragem, mas noutra, na questão em que era uma mensagem para dentro, o grupo não está a responder ao que eu quero, e se não está a responder é porque eu não sou a pessoa certa, e portanto é preciso fazer aqui no fundo, uma revolução, um golpe e um murro na mesa. Eu acho que esta temporada ele nunca sentiu isso e as pressões foram sempre colocadas mais para o lado de eu não vou deixar o meu líder, na circunstância Jorge Nuno Pinto da Costa, sozinho. E eu acho que esse foi o grande pecado. A forma como ele arrastou esta temporada deixou-a sempre muito nebulosa sobre o que é que seria o futuro do Futebol Clube do Porto. Aquelas mensagens não só do mercado fica à porta do Olival, em que ele utilizou durante várias temporadas. Esta temporada ele raramente utilizou isso, mas deixou sempre uma nuvem muito dúbia do que é que seria o futuro do Futebol Clube do Porto e dele no Futebol Clube do Porto. Eu acho que essa falta de clarificação que ele teve sempre de uma forma muito evidente ao longo das outras temporadas, fosse para dizer eu vou embora porque as coisas não estão bem, fosse para dizer que eu vou ficar e as ideias estão assim arrumadas, este ano, para mim, eu acho que foi o grande pecado dele, foi no fundo quase o não saber sair. Certo. E à parte da espuma dos dias, o que é que fica dos números que ele deixa no Porto? Ficam uns números absolutamente incríveis. É óbvio que o facto dele ser o treinador com mais tempo no Futebol Clube do Porto, são 7 temporadas completas, começou em 17-18, saiu em 23-24, fazem com que ele seja o treinador com mais jogos na história do Futebol Clube do Porto, superou os registros de campeonato que até agora eram de José Maria Pedroto, superou os títulos de José Maria Pedroto, o número de vitórias, portanto, este legado é um legado muito forte e que é difícil alguém conseguir superar, desde logo porque manter-se 7 anos num clube é algo, eu diria, em Portugal, praticamente histórico. Nos tempos modernos, quase só comparado a Diego Simeone no Atlético de Madrid, e por isso este legado é um legado muito pesado, apesar de tudo, apesar das pessoas, nesta hora, quase que grande parte dos esportistas que viraram as costas a Conceição, dizerem que já era tempo dele ir embora, é bom não esquecer que ele sai com 3 campeonatos conquistados, 4 taças de Portugal, 3 supertaças e uma taça da Liga.
com um registro de vitórias acima das 250, são quase 400 jogos no Futebol Clube do Porto, e isto é um número bastante impactante e que é preciso não esquecer no olhar da história, em que se calhar daqui a uns anos nós vamos olhar e perceber que a dimensão de Sérgio Conceição foi de facto muito grande, apesar de muita gente dizer que ele só ganhou 3 campeonatos, é bom não esquecer que todos querem ganhar, claro. E ele conseguiu 3 campeonatos em 7 anos, em registros muito difíceis de contratações, apesar de depois ter conseguido contratar jogadores por números elevados. Eu acho que este registro é um registro bastante impactante. E se hoje se fala de José Maria Pedroto da forma como se fala no Porto, provavelmente daqui a uns anos falar-se-á da mesma forma de Sérgio Conceição. Por toda esta forma de sair, pelas polémicas com Vítor Bruno, pelas polémicas da renovação antes das eleições, por tudo isto achas que é uma saída pela porta pequena para Sérgio Conceição? Infelizmente eu acho que é uma saída pela porta pequena de Sérgio Conceição. Daqui a uns anos nós vamos olhar e os portistas vão olhar e falar sobre esta dimensão dos números. Mas hoje em dia eu acho que grande parte dos portistas já quase que respiram de alívio com a forma como Sérgio Conceição saiu. É bom não esquecer que esta temporada tivemos 4 jogadores a ser colocados a treinar à parte, além de David Carmo, que já tinha sido em janeiro e depois também foi emprestado ao Olympiacos. Houve casos de indisciplina que foram tornados públicos, que é uma coisa que não era muito comum no Futebol Clube do Porto, e todo este desgaste faz com que Sérgio Conceição não saia com o melhor dos sorrisos por parte dos portistas. Vão sorrir, mas eu diria que nesta altura esse sorriso dos portistas é mais um sorriso amarelo e de alívio com a saída de Sérgio Conceição, o que é algo que acaba por não ficar muito bem, sendo ele um treinador com um impacto tão grande na história do clube e que vai no futuro demonstrar-se essa história tão grande, esse impacto tão grande na história do clube. Eu acho que ele inevitavelmente sai pela porta pequena pela forma como terminou a temporada, estas polémicas mais recentes, a continuidade ou não continuidade, os relatórios de fim da época, no fundo esta desvinculação com o Vítor Bruno e esta relação dos adjuntos também, que fica aqui deteriorada, faz com que Sérgio Conceição saia pela porta pequena. E é um homem que também habituou sempre a esta liderança de desgaste alto e isso acontece também na saída do clube. Por fim, fala-se muito de Marselha, fala-se em algumas possibilidades, nomes que provavelmente há uns anos achávamos todos que Sérgio Conceição daria um salto para uma Big Five, para um grande clube. Neste momento a única opção que se vai falando é Marselha. Qual é que achas que deve ser a sua opção e o que é que achas que lhe vai acontecer no futuro treinador? Eu acho que, pese embora Marselha seja também uma bomba relógio, eu acho que Sérgio Conceição pode ser o treinador ideal nesta altura para o Marselha, a tentar reerguer-se, a tentar, fala-se num investimento brutal no Marselha na próxima temporada, com uma equipa que não vai estar em nenhuma das competições europeias. E Sérgio Conceição pode trabalhar bem esse olhar exclusivo para o campeonato. Pode ser, no fundo, uma boa alternativa fora dos principais holofotes, e isto aqui é completamente entre parênteses, porque o Marselha é um clube gigante, é um dos clubes mais titulados de França e é um clube gigante, mas o facto... algum desinvestimento no PSG, desinvestimento entre aspas, já, porque continua a ser o maior investimento, mas saída de Mbappé pode tornar o campeonato um bocadinho mais competitivo. Mais competitivo, inevitavelmente, e Sérgio Conceição é muito astuto na sua leitura, quando pode olhar exclusivamente para uma só competição ou concentrar-se numa só competição. Se ele tiver aprendido com esta dinâmica dos últimos anos do Futebol Clube do Porto, em que o grupo é efetivamente algo que vai tornar as equipas sempre muito mais fortes, eu acho que Marselha pode ser uma excelente solução. Mas é bom não esquecer que Itália é um mercado que está sempre muito aberto. Acredito que Sérgio Conceição não vai querer entrar na Itália por uma porta pequena de um clube de menor dimensão, e por isso eu acho que Marselha pode ser aqui a saída perfeita para o treinador português.